Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Lauro Jardim, Geraldo Samori, e hoje com Silvio Navarro, trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos no Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas. Oi, Silvio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Joyce, tudo bom? Para quem está acostumado com Augusto Nunes aqui comigo nas segundas-feiras, saiba que Augusto Nunes está dançando um tango na Argentina. Uau. Uma semaninha de Argentina. Você viu que ele foi dar uma espiadinha, né? Como é que tá a situação da dona Cristina Kirchner. Ele vai voltar cheio de novidades e a gente vai falar aí de uma das reportagens de Veja desta semana daqui a pouquinho. Antes, seguimos direto para o Rio de Janeiro. Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Bom dia, Joyce. Ninguém sabe quantos dias o Marcelo Odebrecht vai ficar preso. Um consenso entre advogados experientes que são escassas as chances de ele mofar na prisão, por exemplo, durante 4 meses, como aconteceu com os presidentes e diretores de outras empreiteiras. Ainda assim, se coloca uma questão para o Odebrecht, um dos maiores grupos empresariais brasileiros, um conglomerado que emprega cerca de 200 mil pessoas diretamente, dono de um faturamento de 107 bilhões de reais por ano. O Marcelo Odebrecht pode continuar presidindo a Odebrecht. Para citar 2 exemplos mais recentes, o Dalton Avancini, o Léo Pinheiro e o Ricardo Pessoa, que eram respectivamente presidentes da Camargo Corrêa, OAS e UTC, quando a Lava Jato os pegou, foram obrigados a deixar os cargos. Eles fizeram isso para não prejudicar os negócios das empresas. Seja por uma questão de imagem externa, como conseguir, por exemplo, rolar uma dívida no exterior tendo um presidente enjaulado, seja porque dificultaria a própria tentativa dos seus advogados conseguir um habeas corpus, pois a justiça sempre poderia argumentar que eles, como presidentes das empresas, poderiam continuar a fazer os malfeitos ou apagar as provas. Por isso eles tiveram que sair e por isso cabe a pergunta: será que o Marcelo Odebrecht vai continuar presidindo a Odebrecht? Será que o herdeiro que foi preparado desde cedo pelo avô, o fundador do Império Odebrecht, Norberto Odebrecht, e por seu pai, Emílio, que o antecedeu na presidência, sairá do comando do grupo tão cedo, aos 46 anos? Ou, colocando a pergunta de um modo diferente, será que ele tem condições de continuar na presidência sem prejudicar a empresa? É o momento mais difícil, sem dúvida, já vivido pelo segundo maior grupo empresarial brasileiro. Oficialmente, o interino foi colocado na posição de presidente. As perguntas que eu fiz anteriormente se referem naturalmente ao momento em que o Marcelo for solto. Ele vai estar fora da prisão, mas talvez em prisão domiciliar. E com certeza ainda no centro da confusão da Lava Jato. Obrigada, Lauro. Já tem economia com Veja Mercado, Geraldo Samori, e a gente fala de uma das reportagens de Veja desta semana, que é a questão da maioridade penal, que está na Berlinda, né? Passou pela comissão, quem acompanha aqui o site de Veja já sabe dos detalhes, até que foi moleza, né? Foi de lavada, 21 votos a 6, se eu não estou enganada, foi por aí, né? Exatamente. E agora a gente tem uma discussão que tem que chegar a plenário. O todo-poderoso Eduardo Cunha quer a redução da maioridade penal. É claramente favorável, né? Assim como boa parte dos líderes evangélicos da igreja dele e de outras igrejas, né? Hoje, Silas Malafaia também fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. E Veja traz uma reportagem sobre isso. Que detalhes temos, Silvio? Oi, Joyce, a matéria da Veja, né, que volta ao assunto, faz ali, relembra, né, os passos dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. Pode parecer pouca coisa a gente dizer o seguinte: olha, passou pela comissão especial, mas não. Isso é muita coisa, Joyce. Das 37 propostas para a redução da maioridade penal já apresentadas na Câmara, né, pela primeira vez uma delas avança e deve sim chegar ao plenário. Inclusive tem data, dia 30, né? Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quer colocar essa proposta em votação. Se conseguir, é um passo para a história, Joyce, essa aprovação, né? Até porque Veja já mostrou, né, Silvio, que cada vez que acontece um crime grave envolvendo menores, sacam
né, da cartola a discussão da redução da maioridade penal e fica o dito pelo não dito. Agora é a primeira vez, como você disse, que nós temos uma chance real de haver uma modificação, né, e a redução da impunidade. Eu acho que vai passar, Joyce. Eu acho que tem uma grande chance de ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Até porque a proposta já está, de certa forma, pactuada ali entre os principais partidos. É óbvio, vamos lembrar, o PT, o governo Dilma, é contra a redução da maioridade, né? Mas ali, no acordo que foi costurado, vamos dizer assim, né? Todo mundo acabou topando. Ficou meio vai em passar, cima do muro, né? Então, é claro que não é uma redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para tudo, não. E sim para aqueles crimes de alta gravidade, né? Os crimes hediondos e outros como tráfico de drogas, né? Historicamente, o PT sempre foi contra a redução, claramente. Depois disso, vendo que a derrota era iminente, né, porque o PSDB também briga por isso, o PMDB de certa forma, cada um com uma proposta um pouquinho diferente da outra, mas o PT não queria nada. Vendo que a coisa estava ficando meio complicada para o lado do Partido dos Trabalhadores, parte do governo chegou a flexibilizar e conversar com a bancada petista, dizendo o seguinte, olha, se for uma redução para crimes hediondos, mas que se excluam alguns tipos de crimes, como o tráfico de drogas, o PT é contra a redução para tráfico de drogas, porque, de acordo com o ministro da Justiça, eu conversei com ele sobre esse assunto, é muito difícil saber quem é o traficante, quem é o usuário, mas tem que saber. Tem que saber, a sociedade. Esse não é um problema que tem que ser transferido diretamente para a sociedade. As autoridades também têm que dar uma resposta a isso. Sim, e certamente, Joyce, essa proposta que vai avançar também deve impor uma pena mais rígida, mais rigorosa para o aliciador, justamente. Né? Que isso todo mundo concorda. PT, PMDB, PSDB, né? Quer dizer, aquele que está aliciando o menor para o tráfico ou para outros tipos de crime, como é o caso agora, né, do Adão. O Adão do Piauí, né, que a gente viu essa coisa gravíssima, são 4 menores, monstruosos. A gente viu a confissão de um deles, assim, ponto. Mas este homem, o Ministério Público pediu aí uma condenação de 151 anos para ele. O Felipe Frazão trouxe essa informação aqui em Veja. Então, obviamente, no Brasil ninguém fica preso tanto tempo, né? Ele nem viveria para isso. Mas o que a lei agora pode fazer uma punição, prever uma punição mais dura para esse tipo de criminoso. Né? Exatamente. No caso do Adão e desse crime horroroso, essa barbárie, né, que o site de Veja acompanhou desde o começo, né, foi o primeiro a entrar no caso, a mostrar. A reportagem da semana passada também, da capa de Veja, trouxe um amplo material sobre isso, Joyce. 151 anos é até pouco. Mas vamos lembrar que ele vai ficar no máximo 30, né, pela nossa legislação. Comportamento 15, blá, blá, blá. Pois é. E era reincidente, tinha uma ficha criminal corrida assim enorme. Como os menores, exatamente, né, exatamente. E saiu de São Paulo para ir para o Piauí cometer esse crime bárbaro, Joyce. Agora, só um detalhe, você lembrava desse caso triste do Piauí, também nessa edição de Veja, tem uma reportagem também com o título Quando a Pena Máxima é Mínima, que traz um seguinte aspecto. Um daqueles menores, um daqueles 4 adolescentes que espancaram, estupraram e depois jogaram as meninas do penhasco, né? Uma delas morreu, a outra ainda está no hospital, é um caso grave, não se sabe ainda que tipo de sequelas ela vai levar para a vida, além, obviamente, do trauma, né? E 2, felizmente, tiveram altas. Mas eu dizia, um desses menores não devia sequer estar na rua, Joyce, naquele momento. Porque 27 dias antes, ele tinha cometido um crime de roubo, ele roubou um laptop, mas ali acabaram, não, vamos soltar, vamos liberar. E vai mais, esse mesmo menor já tinha passado pelo instituto lá, como se fosse a Fundação Casa aqui em São Paulo, né, pelo Instituto de Ressocialização para Menores. Sabe por quê? Ele tinha esfaqueado uma pessoa. É horripilante, né, de se imaginar uma coisa dessa. Bom, o crime aconteceu, as autoridades que liberaram esse menino, na minha visão, são coniventes com essa barbárie, porque se a lei tivesse sido aplicada, ou se houvesse uma legislação mais dura, ou se mesmo aquele delegado, policial, que poderia ter encaminhado para uma casa, né, de internamento ali esse menor, essas pessoas poderiam ter mudado a história, Silvio. Que, coincidentemente, são os mesmos que vão atuar agora. Tanto a acusação, o promotor, quanto o juiz, viu, Joyce? Vamos ver se dessa vez eles lembram, né,
do que aconteceu. Tem uma morte, né? E 3 meninas que foram violentadas de todas as formas que se pode imaginar e que vão levar para a vida inteira, né, as sequelas dessa barbárie. Muito bem, a gente fala um pouquinho de economia, já já Silvio Navarro volta. Seguimos direto para o Rio de Janeiro, voltamos para lá. É hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Fala, Samor, bom dia. Bom dia, Joyce. Nosso assunto de hoje é o mercado de frangos. A gente vai falar de um cheque de US$ 1,5 bilhão que vai mudar muito a vida de uma empresa no Brasil e ajudar bastante outra. Ontem, a JBS, a empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, o maior frigorífico brasileiro e do mundo, comprou a Moi Park, a empresa de frangos da Marfrig na Europa, pagando US$ 1,5 bilhão. A Marfrig precisava muito dessa injeção de liquidez, porque ela tem muita dívida. No final do primeiro trimestre deste ano, a dívida da Marfrig era mais de 6 vezes todo o caixa que a empresa conseguiu gerar no último ano. Esse é um número considerado muito alto em qualquer setor da economia, Joyce. Agora, a Marfrig vai usar o cheque da JBS para abater quase metade dessa dívida, que chega a quase 11 bilhões de reais. Para você ter uma ideia de como a Marfrig estava exposta ao dólar, 94% da dívida dela é devida em outras moedas que não o real. Ou seja, se o dólar sobe muito, faz um estrago imenso no balanço da Marfrig. Hoje, na Bovespa, as ações da Marfrig devem refletir, portanto, esse alívio financeiro. Agora, o que é a Moi Park, essa empresa que a Marfrig vendeu e que a JBS comprou? Ela é a maior produtora de carne de aves da Irlanda do Norte e tem 14 plantas na Europa. E ela respondia por 26% do faturamento da Marfrig. A Moi Park tem um portfólio, Joyce, de 5 marcas, incluindo uma linha com aquele chefe europeu, Jamie Oliver, uma linha de produtos de frango. E a empresa fatura 2,3 bilhões de dólares por ano. Essa compra da Moi Park, portanto, vai dar à JBS acesso a esse portfólio de marcas num mercado gigantesco que é a União Europeia e vai aumentar a capacidade da JBS de vender a sua carne de boi na União Europeia, porque ela agora vai ter acesso aos clientes da Moi Park. Até agora, a presença da JBS na Europa era bastante tímida, apesar dela ser a maior empresa brasileira por faturamento e de ter comprado uma série de frigoríficos nos Estados Unidos, na Austrália e aqui no Brasil nos últimos anos. Quando todo mundo achava que os irmãos Batista já tinham finalmente acabado a sua série de aquisições, eles fizeram mais uma, Joyce. Muito bem, obrigada, Samor, falando de economia. E Silvio, eu tô de malas prontas, né? Vou ficar uns dias aí no País das Maravilhas, no País de Alice. Vou a Brasília, porque essa semana, como o Silvio disse, a coisa vai esquentar. E semana que vem também são os últimos dias aí de funcionamento do Congresso antes do recesso e também depois da Lava Jato ter colocado gente tão importante na cadeia no final de semana. A gente vai ter uma semana muito agitada. E você assume parte aqui da lojinha, Silvio? Estarei por aqui. E a gente vai se falando, né? A gente vai se falando, Silvio Navarro, que estará comandando o Giro Veja com a nossa equipe e eu, direto de Brasília. Augusto Nunes também estará por aqui. Hoje é dia de Reinaldo Azevedo, mais tarde aqui entre nós. Daqui a pouquinho, o polêmico e desbocado pastor Silas Malafaia fala aqui até Veja. O que a gente pode esperar dessa entrevista aí, Silvio? Ai, ai, ai. Chuvas e trovoadas. Pois Você sabe que a gente comentou da redução da maioridade penal, né? É uma proposta que está no Congresso. O pastor Silas Malafaia, o líder da Assembleia de Deus, tem uma proposta muito, mas muito mais rígida. Ele vai trazer os detalhes daqui a pouquinho na Gente Espia. Obrigada, Silvio. Bom dia. Bom dia, Joyce. Gente, obrigada pela companhia de todos. Já já a gente volta. Tchau.